Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo encontro de 2016 e hoje eu quero dividir com vocês um tema que muito me angustia, que me preocupa, que é a obrigação alimentar avoenga, também chamada de obrigação alimentar dos avós. Precisamos partir da Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 227 assegura às nossas crianças absoluta proteção do Estado em relação à vida, à saúde, aos alimentos, à educação. Então, sempre quando nós estivermos em disputa o interesse de uma criança e a disputa de outra pessoa, a criança sempre terá absoluta prioridade, segundo o texto constitucional. Muito bem. No Código Civil de 2002, no artigo 1796, nós temos um dispositivo que atribui aos avós uma responsabilidade complementar e subsidiária de contribuir com o sustento de seus netos. Isso quer dizer que, na hipótese dos genitores não poderem pagar pensão alimentícia para a criança, impossibilidade absoluta, os avós devem ser chamados para sustentar o neto. Ou então, na hipótese do valor pago pelos genitores ser insuficiente, os avós devem ser chamados para complementar. Essa é, com todo respeito, a interpretação adequada da norma. Mas, infelizmente, nós temos muitos julgados nos nossos tribunais, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, que entende de forma diferente. Vou colocar um caso concreto para os senhores. Um casalzinho namorando ali no primeiro ano da faculdade, eles começam a namorar, se apaixonam, a menina engravida e nasce a criança. Muito bem. Quem deve sustentar essa criança? Claro, no primeiro momento, os genitores, o pai e a mãe. Mas vamos para o caso concreto. O pai e a mãe, eles não se sustentam. Eles têm uma bolsa lá na universidade, onde eles fazem um estágio e são sustentados pelos seus pais, no caso, os avós daquela criança. E aí a família materna, como acontece de forma repetida em muitas famílias brasileiras, acolhe a filha na sua casa e também a neta. E passa a sustentar a filha e a neta. Mas essa criança, ela tem um pai, essa criança tem avós paternos. E aí esse pai é chamado em juízo, numa ação de alimentos, para vir contribuir com o sustento da sua filha. Só que se constata que esse pai não tem condição financeira. Ele recebe uma bolsa e ele pode contribuir no máximo com R$200. É claro que esse valor, somado ao que a mãe pode pagar, é insuficiente para garantir uma dignidade para essa criança. E aí, então, em razão do disposto no Código Civil, os avós são chamados em juízo para contribuir com os alimentos da criança. E há uma comprovação robusta da condição financeira dos avós paternos. Os avós paternos têm condição financeira para contribuir com o sustento da neta. Mas o que acontece nesse caso concreto? O tribunal, o Poder Judiciário, entende que os avós paternos não têm obrigação. Eles isentam os avós paternos da responsabilidade. Porque o que eles vêm entendendo atualmente é que os avós só podem ser forçados a pagar pensão alimentícia para o neto diante de uma impossibilidade absoluta. Em outras palavras, num caso de vida ou morte, não tem ninguém para sustentar essa criança, então os avós devem ser forçados a contribuir. E como nesse caso que eu citei, a família materna, de forma espontânea, contribuía com sustento, então não era necessário obrigar os avós paternos. Olha, com todo respeito, essa é uma aplicação, uma interpretação da lei completamente equivocada. Nós temos que olhar para o interesse da criança e não para os avós. Se há a comprovação da necessidade da criança e se há a comprovação da possibilidade dos avós, esses devem vir complementar aqueles alimentos que são insuficientes. Nós tivemos aí também um outro caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental em agravo em recurso especial número 340510, julgado pela 4ª turma, onde ficou assentado um caso que mostra essa interpretação com todo respeito equivocado. Nós tínhamos uma criança sustentada pela sua genitora de maneira insuficiente, a genitora ajuizou uma ação de alimentos contra o pai, e ali o pai foi condenado a pagar uma pensão alimentícia para aquela criança, mas ele deixou de pagar. Por 2 anos ele não pagou e foi necessário o ajuizamento de uma ação de execução para o recebimento forçado dessa pensão alimentícia. E essa ação de execução restou infrutífera, porque este pai não foi encontrado.
O Poder Judiciário constatou que esse pai estava em lugar incerto e não sabido, ou seja, aquela criança estava há bastante tempo sem receber alimentos por parte do pai. Sem outra alternativa, essa mãe ajuiza uma ação de alimentos contra os avós paternos, cuja possibilidade financeira fica robustamente comprovada nos autos. Mais uma vez, a resposta do Poder Judiciário foi negativa, no sentido de isentar a responsabilidade dos avós. Sob qual argumento? Ora, se naquele processo anterior este pai tinha possibilidade financeira de contribuir, de assumir e complementar o sustento do seu filho, os avós não podem ser responsabilizados. Que a mãe acha esse pai, que ela nomeie um curador. Veja, nós estamos deixando de olhar para a criança. A Constituição Federal deu absoluta prioridade à criança e não aos avós. Então, com todo respeito, esse entendimento ele está ultrapassado. Esse entendimento ele não dialoga com o dispositivo contido no Código Civil e na Constituição Federal. Nós temos que evoluir esse entendimento no sentido de se dar proteção prioritária à criança, como quis o legislador constituinte, de forma acertada. Por isso eu trouxe esse tema para reflexão, para que vocês pensem sobre ele, estudem, leiam, debatam, comentem aqui nas nossas redes sociais, porque eu sou otimista, eu acredito que nós estamos evoluindo e em breve, o mais rápido possível, que a gente consiga um posicionamento, um entendimento diferenciado do STJ nesse sentido e que isso permeie todos os nossos tribunais locais para que as nossas crianças possam finalmente receber essa proteção integral e absoluta do Estado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.